Olá, meu nome é Leilane Alves de Lima, sou membro do LEAP e do LEP e hoje eu vou compartilhar alguns resultados da minha pesquisa de mestrado, né, que permeou aí a tentativa de a gente encontrar alguns elementos que influenciam no processo de desenvolvimento de atletas, especificamente de atletas de excelência, né? Então, hoje eu vou falar de um dos elementos que seria a qualidade dessa dinâmica social, né? Então, minha apresentação ela tem o título de Desenvolvimento de Atletas, a influência da qualidade da dinâmica social. Bom, nós sabemos que dentro do processo de desenvolvimento de atletas, especificamente na carreira esportiva, existem diferentes fatores que vão influenciar nesse processo, né? Desde a qualidade e disponibilidade dos recursos e contextos de desenvolvimento, a características pessoais das atletas, como também essa dinâmica de interações entre as pessoas ao longo do processo de desenvolvimento. Hoje, especificamente, nós vamos falar dessa qualidade, dessa influência desses relacionamentos interpessoais que são estabelecidos durante o processo de desenvolvimento. E dentro disso, a gente não poderia deixar de lado essa influência da família, que é algo que vem sendo debatido pela literatura, né? A interação entre colegas de equipe e também amizades e relacionamento extra-contexto esportivo e a influência de treinadores e treinadoras na prática esportiva, né? Então, esses são figuras que já são consideradas pela literatura como elementos importantes e que influenciam nesse processo de desenvolvimento. No entanto, quando nós olhamos aí para o desenvolvimento de atletas no handball, especificamente no handball feminino, nós não encontramos muitas informações acerca de como acontece essa interação e qual que é a influência no processo de desenvolvimento de atletas. Por isso que o objetivo do nosso trabalho foi compreender a influência da dinâmica social na carreira esportiva de atletas de handball, né? Analisando isso quanto engajamento e continuidade na prática esportiva. Então, é uma pesquisa qualitativa, né, de desenho qualitativo, que foi realizada retrospectivamente, ou seja, a gente se pautou em analisar fatos passados a partir da percepção e da fala das atletas quanto às suas experiências, desde a iniciação até o alto rendimento, né? Para isso, para a coleta de dados, nós utilizamos entrevistas semi-estruturadas, no qual nós utilizamos como roteiro. Nós construímos um roteiro específico para pesquisa, que foi balizado em dois eixos. Um primeiro eixo, observando aí as etapas da carreira, então as experiências durante cada fase, desde a iniciação até o alto rendimento, e a outra pautada no quadro de desenvolvimento de ativos pessoais, que foi desenvolvido por Coteiro e colaboradores, no qual nós utilizamos os três elementos dinâmicos: engajamento pessoal nas atividades, dinâmica de relacionamentos e contextos apropriados. No nosso estudo participaram 7 atletas, né? Então nós entrevistamos 7 atletas de excelência, campeãs mundiais em 2013 pela seleção brasileira, atletas com uma vasta experiência no handebol brasileiro, né? E depois das entrevistas, nós transcrevemos todos os áudios e, posteriormente, nós fizemos a análise através dos procedimentos contidos na análise temática. Só para uma caracterização, as atletas, elas possuem uma vasta experiência na modalidade, né, com tempo de experiência de em torno de 20 anos, uma média de 20 anos, tempo de experiência também em outros contextos, como também o handebol europeu, e em torno de 14 anos de experiência na seleção brasileira, passando pelas seleções de base até a seleção adulta. Então, através dessa tabela, a gente consegue perceber que são atletas que possuem experiência, então, tempo de engajamento e também uma constância, uma continuidade nesses espaços, nesses contextos de desenvolvimento esportivo. Como resultado, nós percebemos que as influências que as atletas apresentam como importantes durante o processo de desenvolvimento estão relacionadas à família,
né? Então, a influência familiar durante o processo, os treinadores e treinadoras, e as relações estabelecidas dentro do contexto de prática com colegas de equipe e também os relacionamentos extra-contexto esportivo. Naquilo que tange a influência da família, nós percebemos que a família se apresentou como a maior incentivadora da carreira, né? Então, proporcionou recursos tanto emocionais, motivacionais e financeiros, o que facilitou o engajamento e a permanência no esporte, né? Então, a família ela foi destacada como importante em todas as etapas de desenvolvimento das atletas. E esse comportamento que eles demonstraram se mostrou muito ponderado, ou seja, não exerceu pressão sobre as atletas e, além disso, também garantiu o suporte emocional e financeiro, né? Inicialmente, nós percebemos que a atuação da família é muito mais incisiva, né? Naquilo que está relacionado a prover recursos financeiros, comprando materiais, custeando viagens, né? Para ajudar que as atletas continuassem no esporte, né? Além de também dar todo o apoio emocional para elas. No segundo momento, essa relação com a família ela fica um pouco mais distanciada, principalmente nas etapas próximas ao esporte de elite, né? Então, como a família está um pouco mais longe, ela acaba se tornando e construindo um vínculo mais distante, porém continuar apoiando emocionalmente. Então, você não tem mais tanto o papel da família custeando e provendo recursos, né? Nesse ponto, o apoio está mais na esfera do apoio emocional às atletas. Outro ponto interessante em relação à família é que os familiares demonstraram uma cultura esportiva, ou seja, existiam outros membros da família que tinham uma relação com o esporte. Então, pais, mães, tios, avós tiveram vivências esportivas ou eram amantes do esporte e isso facilitou o engajamento, né? Alguns estudos destacam que isso é um elemento favorável para o engajamento no esporte. No entanto, é importante a gente considerar que é importante equilibrar essas relações de interesse, ou seja, isso só é positivo caso tenha esse equilíbrio na família em relação aos interesses em torno do atleta, para que não exista uma pressão excessiva e isso acabe afastando e distanciando o jovem do esporte, né? Então, em relação agora o relacionamento entre colegas de equipe e colegas fora o contexto esportivo, nós percebemos que no primeiro, jogadoras mais experientes exerceram um papel muito importante para o engajamento e permanência das atletas nesses contextos, né? Então, essa ajuda de atletas mais experientes fez com que a transição acontecesse de uma forma mais facilitada, né? E contribuiu também para o entendimento de algumas demandas específicas daqueles ambientes. Então, essas jogadoras mais experientes, elas deram suporte emocional, né? E dicas também para melhorar o rendimento. Então, para a inserção e adaptação a alguns contextos, facilitou muito a adaptação das atletas e principalmente seu engajamento, né? Além disso, o estabelecimento de vínculos mais próximos com essas atletas permitiu também que elas criassem uma esfera de amizade, né? E promovendo até muitas vezes uma coesão grupal, uma coesão de grupo, né? E isso em alguns estudos tem sido destacado como um dos fatores que podem estar relacionados à obtenção do sucesso esportivo. Quanto a colegas e amigos fora do ambiente esportivo, elas destacam também esse suporte emocional e muitas vezes financeiro, do qual ajudaram elas principalmente na transição de um contexto para o outro. Por fim, a influência dos treinadores e treinadoras também aparecem na questão de proporcionar momentos de aprendizagem
e facilitar o engajamento e permanência em diferentes contextos. Além disso, elas destacam que os treinadores e treinadoras mantinham comportamentos mais abertos a conversas, afetuoso e que transmitiam confiança, né? Então, nós conseguimos observar que essa relação com os treinadores, elas apresentam experiências tanto positivas quanto negativas. As experiências negativas, elas são muito pontuais e relacionadas com a dificuldade de comunicação, distanciamento e situações de corte de uma determinada competição, né? Então, são situações pontuais e que elas destacam como momentos importantes para o crescimento e para a aprendizagem pessoal delas. Então, mesmo diante de uma questão difícil e complicada, elas tiram como algo que proporcionou, que trouxe resultados positivos quanto à aprendizagem pessoal delas. Já as experiências positivas, elas dizem que mantinham um comportamento, um bom relacionamento com todos os treinadores e treinadoras, né? E essa relação, ela pode ter sido facilitada porque os treinadores e treinadoras mantinham e demonstravam um comportamento democrático, né? Que estavam abertos a conversas, estabeleciam uma relação de proximidade afetuosa e o que acabava encorajando também as atletas, né? Além disso, a competência profissional do treinador também foi algo importante para que elas demonstrassem admiração e respeito por eles, né? Então, durante os treinamentos, né, essa competência profissional, interpessoal e a experiência dos treinadores podem ter facilitado nesse desenvolvimento da admiração e também ajudado com que elas aprendessem um pouco mais sobre a modalidade e também tivessem a aprendizagem mais de cunho social e pessoal, né? Então, nós conseguimos perceber que essa quantidade de atividades vivenciadas, os materiais disponíveis para a prática e os conhecimentos relacionados com as etapas, estágios de desenvolvimento de atletas, eles não vão ter tanto sentido assim se o treinador não conseguir gerir bem os atletas e o ambiente de aprendizagem, né? Criando aí um ambiente que fortaleça essa criação de vínculos entre os atletas e entre o treinador e a treinadora e as atletas, né? Então, nós podemos concluir que a qualidade da dinâmica social, ela se manifestou como elemento mais significativo ao longo da carreira, né? Então, facilitando esse engajamento e também contribuindo para a continuidade na prática esportiva. Isso aconteceu porque a força dessas interações, elas acabaram minimizando as dificuldades contextuais e possibilitaram o engajamento em diferentes ambientes, facilitando a adaptação e promovendo vínculos sociais duradouros. Nós percebemos que em todas as etapas de desenvolvimento sempre tinha um agente social que facilitava essas transições normativas ou não normativas e auxiliavam nessa superação de crises que poderiam vir na carreira, como, por exemplo, lesões, problemas de saúde. Então, sempre tinha pessoas que contribuíam nesse processo. Então, nós percebemos que a qualidade da dinâmica social, ela pode sim contribuir para o engajamento e continuidade na prática esportiva. Então, principalmente lá na iniciação, talvez seja importante que a gente pense mais em criar esse ambiente, essa esfera mais aconchegante e segura para os atletas do que pensar no melhor material, na melhor estrutura. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção. Gostaria também de manifestar minha gratidão em participar desse evento e pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa pesquisa. Em caso de dúvidas, também deixo o meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato e nós mantemos nossa conversa. Muito obrigada e um forte abraço.